Olá pessoal, eu me chamo Daiane E eu, Natan. e juntos apresentamos O seu o meu e o nosso. Fuxico do Sertão! E hoje estamos com ela, que é confeiteira, decoradora, Empresária, TikToker, blogueira. Nájila Santos. É um prazer, estamos recebendo você aqui hoje. Ai, gente, eu que agradeço. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz, tá? De vocês terem me convidado. Claro que de imediato eu já aceitei o convite, né, Daiane? E gosto muito de participar. E, enfim, amei o espaço, né, de vocês receberem as pessoas aqui, contar um pouquinho da história, né, os perrengues, os fuxico, né, por mais que a gente não tenha muito fuxico para falar, mas enfim, foi muito bom o convite, viu? Eu amei de verdade. Muito obrigada por ter me Nós que fica convidado. agradecido por sua presença, tá bom? Obrigada. E nós temos aqui algumas perguntas a fazer para você, tá bom? Tá. Nós vamos lá começar com a primeira. Nos conte um pouco sobre a sua infância. Quem era a Nájila? Ai, meu Deus do céu. A Nájila, minha gente, eu sempre fui uma menina, como que eu posso dizer? Eu fui uma menina sempre muito ativa, né? Desde criança. Eu sou bem comunicativa, tá? Sempre fui uma menina, uma criança trabalhadora, desde criancinha, viu, gente? Sempre fui assim, franzininha, magrinha, magueleta, né? Tinha um monte de apelido lá na escola, de Olivia Palito, era canela de sassarica, né? Aí eu sempre, e essas coisas, eles ajudam a gente, né? Pra futuramente motivar a gente, né? Rapaz, essa Olivia Palito, essa canela de sassarica um dia vai ser uma coisa. Eu ficava pensando, mas enfim, isso era coisa de escola. Era estudiosa, né? Às vezes conversava um pouquinho na sala de aula, porque, como eu falei, eu sou muito comunicativa, né? Falo demais, falo até pelas orelhas. Mas assim, a minha infância foi uma infância boa, né? Minha mãe sempre foi muito trabalhadora, ela sempre gostou de dar do bom e do melhor pra gente, né? Minha mãe, pra quem conhece, a minha mãe, ela foi professora, né? Desde quando eu me entendo por gente, minha mãe já era professora. Então, assim, dificuldade, graças a Deus, a gente nunca passou na infância. Não passou. A gente sempre foi assim, humilde, né? Família humilde, mas dificuldade, graças a Deus, a gente não passou. Minha mãe nunca deixou, né? E eu tenho assim, a referência dela, né? De uma mulher muito batalhadora, muito querida de todos. E assim, quando a gente tem uma pessoa para a gente se espelhar, né? A gente só tem a crescer e lutar, né? E se tornar uma pessoa de bem. E comecei a trabalhar muito cedo, desde novinha, já. Quando eu era de menor de idade, que eu não podia trabalhar assim, né? Como é que diz? Registrado, ou enfim. Mas eu trabalhava vendendo revista da Avon, da Hermes, quem aí na minha época sabe que é a revista da Hermes, vender sutiã, essas coisas. E sempre me gostei de me virar. Já trabalhei em loja de roupa, já trabalhei de carteira, né? Carteira? Uhum. Eu trabalhei no Correio de Milton Brandão. Não sabia. Já trabalhei. Entregando carta de moto, nesse tempo era minha moto mesmo, não era moto do Correio. E, enfim, mas a gente pode até deixar para falar depois sobre essa parte, né? Porque você vai ter mais perguntas aí. Mas assim, antes de eu, né, de ficar adulta, eu sempre me virava. Gente, eu sei fazer crochê, eu sei fazer bordado. Sabe fazer bolo? Sei fazer bolo. Muito Mas bonito. assim, na minha infância, sabe? Quando eu era mais jovem, eu me virava fazendo grade. Grade é aquelas coisas de rede. Fazia grade, fazia, como eu falei, bordados, né? Fazia tudo. Eu fazia de tudo um pouco. Eu já fui costureira. Pra quem não sabe, já fui costureira. Eu já fiz de tudo na minha vida pra poder me virar. Nájila faz tudo. Nádia faz tudo. Um ótimo marido de aluguel. Não, Nájila. Assim, você já viajou pra fora do Piauí? Já? Vixe. Eu sou uma turista nata, meu filho. Ó, assim, quando eu casei nova, né? Casei muito nova. Inclusive, que quando eu casei, eu até desisti de tudo. Quando a gente é jovem, a gente tem uma cabeça assim,
muito agitada, né? A gente não pensa no que a gente pode fazer. No momento é aquele momento e pronto. Então, quando eu casei, eu conheci meu marido com 16 anos. Com 17 anos, não, mentira, eu conheci ele com 17 anos. Com 18 anos a gente já casou. Eu fiz 18 anos em novembro e dia 13 de dezembro a gente casou no civil. Foi muito rápido. E nesse período eu tinha concluído meu ensino médio e eu tinha começado a fazer uma faculdade, que era de pedagogia, que era justamente para acompanhar a carreira da minha mãe, né? Que ela sempre foi professora. E aí, nesse tempo que eu casei, a gente aqui não tinha oportunidade, eu não tinha nada, ele também não. Minha mãe não podia sustentar nós dois, né? Então, assim, a gente teve a brilhante ideia de viajar para o Rio de Janeiro. Ele foi na frente, né? Eu fiquei, a gente casou, aí ele viajou e um mês depois eu fui. Poderia ter até esperado mais, mas quando a gente casa, né? A saudade tava matando. Ah, meu filho, a saudade tava matando. Tava naquele tempo de novinho, sabe? Aí. Pois aí me paguei para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, minha filha, foi só ladeira abaixo. Meu marido, a gente sofreu muito, porque assim, naquela época o salário mínimo era 200 e alguma coisa, R$230. E ele tinha arrumado um emprego de faxineiro no prédio, né? Para quem mora fora sabe o que eu tô falando, que no Rio de Janeiro, geralmente essa oportunidade de emprego é de faxineiro, né? De prédio, é porteiro, enfim. Ele arrumou, ele ganhava um salário mínimo apenas, tá? E eu fui. Ele juntou o dinheiro durante um mês e eu também juntei os meus aqui. Eu tinha uma motinha, eu vendi, minha mãe vendeu e eu fui. Aí eu cheguei lá, eu não tinha onde ficar, porque ele morava no prédio e eu não tinha onde ficar. Eu fui só com a vontade mesmo. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem, como sempre, porque eu sou doida. Eu penso e vou. Aí fui. Quando eu cheguei lá, que eu vi a realidade do que era, eu fiquei morando de favor durante um mês na casa de um amigo, que foi muito gente boa nesse tempo, que é o Flaviano. Vou até citar o nome dele aqui, porque é necessário, né? Inclusive, ele é até advogado, uma pessoa maravilhosa. Fiquei um mês de favor na casa dele, meu marido ia me visitar, né? Aí a gente saía, às vezes, à noite, ali na orla de Copacabana, passear, namorar, mas nossos encontros eram esses, durante um mês. Aí, quando ele conseguiu juntar o dinheiro, e que também surgiu uma casa, né? Que é uma casa lá, é kitnet, né? Lá onde a gente foi morar, ela era muito cheio, então era muito difícil surgir kitnet vazia. Aí a gente ficou na fila de espera, um mês depois surgiu, aí a gente foi morar. Gente, o aluguel era era R$180, e o meu marido ganhava 230, e até aí eu não tinha arrumado trabalho ainda. Aí eu peguei e a gente se mudou. A gente não tinha cama, a gente não tinha nada. A única coisa que a gente tinha eram umas panelas que eu tinha ganhado no meu casamento e umas roupas de cama que eu levei, que deu para levar. E aí a gente começou a vida assim, começou lá. Tinha dias que, para ele almoçar, se ele almoçasse, ele não jantava, porque ele almoçava e eu jantava. E se eu jantasse, e se eu almoçasse, ele não jantava, era assim, porque ele levava quem tinha pro trabalho dele, né? Então foi assim, foi uma época muito difícil, foi uma época de muita adaptação, de muito aprendizado, a gente sofreu muito. E depois eu arrumei um emprego, né? Claro que eu saí de porta em porta, de restaurante em restaurante procurando emprego, eu não fiquei esperando por ninguém. E teve uma pessoa lá que me indicou, aí eu comecei a trabalhar na casa de uma casa de família. Só que eu demorei muito pouco tempo nessa casa, porque a mulher começou a me humilhar, sabe? Aquelas pessoas bem arrogantes, começou a me humilhar e fez eu me ajoelhar. Me humilhou mesmo. E eu não aguentei, né? Porque pra mim aquilo ali era muito novo, eu nunca tinha passado por aquilo, né? Eu sempre tive... Por que você não dá um tapa na cara dela? A vontade foi no corpo todo, mas quando eu saí de lá, meu filho, eu saí, eu dava de umas poucas e boa na cara dela, viu? Aí Senão não era nada. Senão não era eu. Aí, beleza, porque meu signo é escorpião, então escorpianas, elas são muito vingativas. Aí sim, eu arrumei o emprego. Quando eu arrumei o emprego, não sei se vocês vão cortar, mas coloca isso aqui, ó. A primeira coisa que eu comprei foi uma cama.
Escorpião também são muito fogosos. Muito fogosos, muito sensuais. Aí, minha gente, olha, aí eu comprei uma cama. A minha patroa comprou, porque assim, eu saí desse emprego, mas eu fui trabalhar em outra casa de família. Aí minha patroa falou assim, Nájila, eu contei minha situação, que a gente dormia em 2 colchões, aqueles colchões da grossura disso aqui, ó. Aí, era muito dolorido, eu ficava com dor, meu marido saía pra trabalhar todo cansado, todo dolorido e tal. Eu dormia aqui e ele aqui, aí eu me acordava lá e nós saía rolando no chão, né? E lá é muito frio, então a gente passava muita dificuldade. E aí eu comprei uma cama, aí depois eu fui trabalhando, a gente conseguiu, graças a Deus, se ajeitar. E daí deu para pagar pelo menos o aluguel, porque quem ganhava R$ 230 de salário, pagava 180 de aluguel, ia comprar o quê, minha gente? Para comer e para se manter, né? Não dava. Pois é. Então foi assim, isso foi esse. Meu Deus. Depois que você sofreu, mas pra mulher lá te meter um tapa na cara dela. Pois é, não, mas aí sim, aí quando eu saí, né? Aí ela dizia assim, você é muito mal criada, a sua mãe não te deu educação, porque assim, ela dizia muitas coisas comigo, né? E como a gente é muito matuto, quando a gente chega lá, não é que a gente é mal criado, a gente só não tem, assim, o viver deles lá, a vivência deles, né? A gente trata as pessoas como a gente trata aqui, pra gente tá tudo bem. E aí, então, assim, pra ela achou que eu tava sendo mal criada. Quando eu saí de lá, ela falava muito da minha mãe, porque sua mãe não te deu educação. Eu saí de lá e disse assim, olha, você respeite a minha mãe. Você não fale mais da minha mãe, não. Mexer com a mãe é Foi. complicado. Complicado, ainda mais com a minha mãe. Ixi, por isso que ele microfone. Não. E Foi pra Nájila, janeiro. nos conte a sua maior dificuldade. No dia de hoje, ou... Já passou que ainda hoje você lembra? Ah, minha filha, você não vai fazer eu chorar, não. A Tiara chorou? Ah, mas, pois é, porque cada um, gente, todo mundo tem suas feridas, né? Todo mundo tem seus pontos fracos. E claro que eu, como ser humano, eu tenho. Claro que as pessoas gostam de me ver sorrindo, né? Eles sempre me ver sorrindo, porque acontece um perrengue ali, minha filha, eu faço é sorrir, porque eu pisei na bosta ali, e eu, de invés de ficar com ela, não, muito de rir. Mas, enfim, sim, a minha maior dificuldade na minha vida foi quando... Isso eu já tinha voltado do Rio de Janeiro, né? A gente já tinha vindo embora, eu já tinha a minha filha, eu já era casada há um bom tempo. E, então, assim, eu já tinha uma mente adulta, né? Eu já tinha uma visão da vida. Minha irmã era pequena nessa época, porque, pra quem não sabe, eu sou mais velha do que ela, 7, 8 anos. E então, assim, pra ela... Mande aí um beijo pra ela. Um beijo pra ela, Grazi. Se estiver nos assistindo, né? Se estiver nos assistindo. A Grazi Design. Então, assim, ela era pequena e tal. Então, assim, quando a gente é criança, a gente não tem muita noção, né? Então, assim, gente, muita gente que tá me assistindo conhece a minha vida, minha trajetória, mas algumas não, né? Mas, na época que eu considero assim mais sofrida foi na época que meu pai estava se separando com a minha mãe. Sim, aí nessa época a minha mãe tinha acabado de ser mandada embora, de ter sido, né, demitida do trabalho, depois de ter prestado serviço durante o quê? Uns 30 anos de trabalho, porque a minha mãe ela era professora desde a época que Milton Brandão era município de Pedro II, aqui não era emancipação. Aqui tem o quê? 26 anos de emancipação política. E minha mãe sofreu muito. E automaticamente isso afeta, né, os filhos, porque a gente vê ela sofrendo. E a gente sofre junto. A gota d'água mesmo foi de vender a nossa casa. A única casa que tinha restado era a que a gente morava, que eles moravam. Que no caso eu já morava na minha. Mas morava ele, minha mãe e minha irmã. E quando ele decidiu vender a casa, a nossa casa, foi onde eu cresci. Quando a minha mãe teve a gente, ela já morava lá. Então, assim, ela lutou muito para conseguir aquela casa. Ela lutou muito para conseguir as coisas dela. É porque quando eu falo nessa parte, dói muito. Então, ela ficou sem trabalho, ficou sem a casa e estava sem aposento, porque ela, né, demorou um pouquinho. Aí a gente foi lutando, correndo atrás, até que ela conseguiu
se aposentar. Aí a minha irmã trabalhando, ela começou a se aposentar. Aí a gente teve a ideia de começar a construir 2 quartos na minha casa, né? Nesse tempo eu já tinha minha casa. E eu falei assim, vocês estão sem casa, então eu vou trazer vocês para morar comigo. Nos deu a oportunidade de a gente começar tudo do zero. Então, gente, a gente começou do zero, tá? A minha vida zerou quando a nossa casa foi vendida. E a minha vida começou quando eu trouxe elas para minha casa e fui para São Paulo trabalhar. Que elas ficaram os 2 anos, a minha irmã conseguiu juntar o dinheiro, minha mãe trabalhando, ela também, eu também, meu marido também. E a gente conseguiu se... Não tá viajando. Mas graças a Deus, o momento de perrengue já passou, né? Já passou. Agora só como a gente já sabe, você é confeiteira, um bolo muito bonito, muito saboroso. Peça já o seu. Então, minha gente, meio. Bora encomendar bolo. Bora encomendar. E decoração também. Nádia, como foi que você entrou no mundo da confeitaria? Ah, meu amigo. Agora aí, bora voltar de novo, voltar lá pra loja do trabalho da minha irmã. Foi nesse tempo? Foi, porque assim, eu viajei, passei 2 anos fora, ganhei muito dinheiro, mas a gente veio embora, né? A gente veio embora, foi a época que eu comprei meu carro, a gente deu uma grande reformada na casa, né? Cresceu e tal. Foi muito boa a época que a gente morava em São Paulo, bem diferente da época que a gente foi para o Rio de Janeiro, que a gente sofreu bastante. Mas São Paulo foi, assim, como que a gente diz? Foi uma chave de ouro na época que eu viajei para São Paulo, né? Eu e meu marido, a gente se deu super bem. Inclusive, meu marido adquiriu a profissão que ele tem hoje nessa viagem que a gente foi para São Paulo. E daí, quando eu voltei, a gente ficou recebendo as belas parcelas do seguro, né? Que só duraram 5 meses. Aí, beleza. Aí, a gente tinha a intenção de voltar, né? Para São Paulo e continuar trabalhando até mesmo porque a gente se deu bem e tal. De ia voltar. Porém, as coisas foram, né, se alinhando do jeito que Deus permite. Então, a gente não voltou mais para São Paulo. A gente tentou fazer a nossa vida mesmo aqui em Milton Brandão. E foi a época que as minhas parcelas acabaram, a Grazi entrou de férias do trabalho e eu fui lá tirar as férias dela, né? Fui substituir ela por 1 mês. Porque assim, até então, o dinheiro que a gente ia trazer de São Paulo, eu comprei o carro e a gente reformou a nossa casa, tá? A gente não gastou com besteira, a gente comprou o nosso carro e fez a reforma. Aí a gente já estava sem trabalho fixo, né? Porque até mesmo que quando eu voltei, eu não trabalhei mais no Correio de novo, então foi outra cabeça que eu tive, outra vida. E eu estava sem planos. Aí, se a gente não desse certo, a gente ia voltar para São Paulo. Aí, o que aconteceu? A minha irmã entrou de férias, eu entrei nas férias dela e eu recebi um salário mínimo por isso, né? Era um salário mínimo. Aí eu fiquei, e agora? O que eu faço com esse salário mínimo? Aí, nisso, a minha irmã me deu a ideia, né? A gente teve a ideia de Nájila, por que tu não compra umas coisas para trabalhar com aniversário? E foi a época que meu cunhado estava de aniversário. Aí ela disse assim, Nájila, faz um bolo pro Nonato, né? Meu marido. Aí, essa época a Grazi já morava na casa dela, tá? E eu morava só com a minha mãe. Aí ela disse, Nájila, faz um bolo pro meu marido. Aí eu fiz um bolo da Skol, né? Que era cachaçinha, uma cervejinha. E aí foi o meu primeiro bolo. Aí ela falou, Nájila, por que tu não compra umas coisas pra tu trabalhar com decoração? Aí veio aquela ideia. Aí eu peguei, mandei o Crecré, né? Que o bichinho foi até embora agora, mas todo mundo conhece o Clenilton, que trabalhava com metalúrgica. Ele fez umas mesas pra mim. Aí eu já peguei essas mesas e fiz um aniversário para um primo meu, do filho dele, né? Ele me chamou, eu fui lá, botei as cortinazinhas, tinha comprado uma mesinha de vidro, parecida com essa aqui. Era de ferro aqui, mas só que em cima era vidro. E aí fiz os balões, enchi os balões, ficou bem bonitinho. Aí fiz um bolinho quadrado assim, e aí daí começou. Então assim, aí depois dessa primeira decoração, aí foi só sucesso, graças a Deus.
Porque assim, né, gente, eu comecei mesmo só com a cara e a coragem e o salário mínimo. Que era, gente, eu não tinha nada, como eu falei pra vocês, a minha vida zerou, né, e a gente começou, assim, eu erguei a partir dali. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com bolo e decoração, eu não tinha nada, assim, eu não tinha uma reserva, dizer assim, eu tenho aqui 10 mil na minha conta e eu vou comprar aqui de peças de decoração, não tinha não, tinha só o salário mínimo mesmo, e eu ainda estava até devendo ainda, mas aí começou a beber, eu gosto de arriscar, gente, você não tem noção como eu arrisco, aí eu peguei e gastei o salário mínimo, comprei as coisas, depois foi que eu fui apurando o dinheiro e pagando as outras contas, viu? Mas que bom que deu certo, né? Deu tudo certo. E assim, no decorrer do tempo, eu me zangava, não dava certo, eu fazia os bolos, porque eu não sabia nem fazer uma massa de bolo. Aí, né, como toda confeiteira, a gente passa raiva, não dá certo, o chantilly não dá ponto, enfim, a massa dá errado, a gente perde muito material, toma prejuízo, mas a gente tem que ter força de vontade. E por algum momento você pensou em desistir dessa sua carreira de boleira, de decoradora? Muitas vezes, né? Porque no começo, e ainda mais por cima de tanta dificuldade, a gente pensa em desistir sim, né? A gente pensa, meu Deus, isso não vai dar certo. E a minha irmã nunca, né, deixava, você vai fazer sim, faça, não desista não. E aí eu querendo desistir, ela disse que não era pra me desistir, né, Grazi? E aí eu não parei, eu continuei. Que bom que não parou. Não. Inclusive, gente, ó. Eu tô olhando pra ele igual faz hora. Daqui a pouco vamos atacar ele. Não. Eu já percebi que a Grazi tá em todos os momentos da sua vida presente, né? Tá. Não, eu e a Grazi, a gente assim, é como se fosse a carne e a unha, né? A gente só não é gêmeas, mas eu sinto a dor dela e ela sente a minha dor. Né? Tipo assim, eu torço muito por ela e ela torce muito por mim. Sempre foi assim. Graças a Deus. Por isso que as nossas coisas sempre dão certo, né? Hoje em dia... hoje em dia nós duas somos... Tipo assim, a gente vive por conta, né? Não depende de ninguém, graças a Deus. Ela é muito inteligente, ela é muito batalhadora. Ela tem a família dela, mantém, sustenta ela e o esposo dela. Sustenta a família dela por conta, como eu também. E sustentar a minha por conta também. A gente depende, né, depende sim de milhares de pessoas que são os nossos clientes, mas a gente não tem, né, empresas. Né, enfim. Cada um é muito bem sucedido na sua área específica. Sim, a gente, graças a Deus, a gente vive do nosso trabalho, né? E dos nossos clientes. Maravilha. Por isso que é uma decoração, que é um bolo, chame ela. Chame Nádia. Então, né, Nádia? Qual é o maior perrengue que você considera dentro da confeitaria que você já enfrentou? Dentro da confeitaria, tem um perrengue que aconteceu esses dias, até postei para os meus seguidores, né? Que eu ia levando um bolo de 3 andares, e isso foi a primeira vez que aconteceu comigo, da confeitaria, né? Porque, gente, perrengue a gente passa praticamente todo dia, você perde uma massa, né? Sola um bolo, enfim, são perrengues que acontecem. Mas foi muito interessante porque o aniversário era para ser 5 horas da tarde, aliás, eu tinha que entregar o aniversário 6 horas da tarde e eu ia levando o bolo por volta de umas 4h40, 4h30, 4h40, um bolo de 3 andares e simplesmente o motorista deu uma freada e eu taquei o bolo todo no painel do carro. Taquei o bolo todo no painel do carro, né? Ficou todo, mas eu fui lá, né, como uma boa confeiteira, e consegui recuperar o bolo, entreguei o bolo na hora certa para minha cliente e deu tudo certo. Meu Deus. Eu queria ver a foto desse bolo. E tem aí. E Nájila, qual foi o maior perrengue que você já passou na sua vida? Perrengue assim, da vida ou do trabalho? Da vida. Da vida? Rapaz, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, eu trabalhava em uma casa de família, eu trabalhava no 10º andar. E eu sempre fui uma pessoa muito claustrofóbica. Não sei chamar, não. Tá, porque é claustrofobia. Quem tem medo de lugares apertados, escuros, fechados, enfim. E aí, o que acontece? Eu subia de elevador, né, 10º andar. E aí eu tinha uma mania comigo, que quando eu entrava no elevador,
eu fechava minha respiração e eu ficava muito nervosa. Eu fechava minha respiração e eu só respirava quando o elevador abria, sabe? Aí, minha gente, teve um dia que, pelo amor de Deus, eu tava com uma dor de barriga tão grande, tão grande. Aí eu peguei e entrei no elevador e o elevador não vinha nunca e eu naquele aperreio. Quem nunca passou por isso, né, minha gente? Pelo amor de Deus, uma dor de barriga do nada, no meio do Rio de Janeiro, né? Não tinha um banheiro, não tinha nada. Aí eu fui e minha patroa, ela me dava a chave da porta, né, de trás, dos fundos. E eu, graças a Deus que eu tinha essa chave. Aí o que acontece? Eu subi o elevador, né, coloquei lá. E a minha sorte, e Deus ajudou, que não entrou ninguém no elevador. Ô, minha gente, quando foi lá no nono andar, quase chegando no 10, só faltava um. Eu me enganei. Oh, meu Deus. Eu me... Minha gente, não me chamar de cagona, não, pelo amor de Deus. É um perrengue que eu passei na minha vida. Isso é normal, acontece. Várias pessoas já aconteceram isso, tá? E aconteceu isso comigo, né? Infelizmente, eu não consegui comandar meu corpo, né? Isso mais forte que eu. E eu entrei pela porta dos fundos, claro. E eu tinha o meu quartinho lá, tinha, né, o quartinho dos funcionários. Eu fui lá, tomei um banho e tudo bem. Então, E o cheiro que deve ter ficado no elevador. não, minha gente, pelo amor de Deus. E as câmeras que filmaram lá depois? Você já imaginou, Nádia? Nos seus comentários agora, Nádia cagona. Nádia cagona, Nádia. Eu não posso. Oh, meu Deus. Minha cabeça não pode. Não, dá pra Ele mim. vai dar sempre termina em merda, cara. Rapaz. Mas Não, minha gente, Como você define quem é a Nájila de hoje? minha gente, a Nájila de hoje, eu posso dizer que a Nájila de hoje é uma fênix, né? É aquela que se ressurgiu das cinzas, né? Eu me considero uma pessoa muito forte, sou muito forte. Eu me considero eu sou a base da minha família, né? Vamos dizer assim, eu que seguro o perrengue de todo mundo, eu que, né, como se eu fosse a mãe, né? Como se eu fosse a mãe da minha mãe, eu sou a mãe da minha filha, eu sou a mãe da minha irmã, eu sou, né, ali tudo. mamãezona. Uma mãezona. Até do meu marido eu cuido como se fosse uma criança. Eu sou aquelas mulheres da antiguidade, sabe? Que bota a comida do marido no prato quando ele tá. Mas eu vou lá e botar a comida dele, eu gosto. Não é porque ele faz eu botar, não. É porque eu gosto também. Mas também no dia que eu me estresso, eu digo assim, não, bote, você tem duas mãos. Mas eu gosto de... Porque tem dia que a gente tá assim. Mas assim, eu sou uma pessoa forte, eu não me considero uma pessoa ruim, né? Sou uma pessoa normal, uma pessoa popular, simples, né? Eu apenas trabalho, eu não sou uma pessoa sucedida, né? Eu sou apenas uma trabalhadora, né? Como qualquer um de nós. E eu sou muito firme, né? Eu não caio na primeira topada. Eu me levanto, eu sacudo a poeira, eu dou a volta por cima. Eu não deixo os problemas me abaterem. Eu sempre consigo enfrentar todos. Muito bem. Nossa, muito forte mesmo, Nádia. E como surgiu a mais nova conquista de vocês? A Chácara Lunar. Minha amiga, a Chácara Lunar. Na verdade, a Chácara Lunar é um sonho do meu esposo, né? O Luiz, ele gosta muito de interior. Ele sempre gostou ele sempre teve um sonho, né, de ter uma casa no interior e tal. E aí, como eu trabalho com decoração, né, e ele também trabalha muito comigo, quando ele tá aqui, porque meu marido, ultimamente, ele tem viajado para fora, né, para trabalhar. E aí, como eu trabalho com decoração, que a gente tinha algumas ideias, né, de futuramente a gente construir um espaço de evento mais afastado e tal. E como a gente não tem muito recurso, né, a gente não tem condições de fazer aquele espaço, né, bem equipado e tudo ainda, né, que a gente está trabalhando para isso, mas como ele tinha um sonho da casa no interior e eu trabalho com eventos, a gente juntou uma coisa e a outra, né, a gente juntou a vontade dele ter a casa e a vontade da gente ter um espaço de eventos.
E surgiu a ideia de fazer a chácara, né? Aí a gente, claro que a chácara como que eu digo, é uma conquista mais dele do que minha. Claro que eu apoio ele, eu ajudo muito, né, no que eu posso. Mas eu e meu marido, a gente se ajuda muito um ao outro, né? Ele trabalha e eu também. Então, eu tenho as minhas responsabilidades, ele também. Então, ele está trabalhando lá em São Paulo, eu estou trabalhando aqui. Então, assim, eu nem eu deixo o meu trabalho para ficar lá com ele e nem ele deixa de ir a viagem dele para ganhar o dinheiro dele para ficar comigo aqui toda hora, né? A gente tem sonhos, a gente tem vontades e a gente vê isso como uma oportunidade dele conseguir lá fora, né, mais rápido do que ficando aqui. As oportunidades de emprego, como todo mundo sabe, aqui é bem menores. Então, pouco tempo que ele passa fora, ele consegue, né, até mesmo devido à profissão que ele tem. Ele ganha muito bem, graças a Deus, para ser uma pessoa que não Eu vi que vou Tu corta, peraí. cortar. Não, cuspindo aqui, tá dentro do café da Dayana. Porque assim, gente, meu marido, ele não é uma pessoa que ele tem, né, um ensino fundamental concluído. Ele não concluiu nem o ensino fundamental. Mas, assim, graças a Deus deu a oportunidade para ele entrar em uma empresa, quando a gente estava em São Paulo, e como ele é muito inteligente e desenrolado, ele adquiriu uma profissão, através do esforço dele mesmo, de mecânico industrial. O que é mecânico industrial? Aquele mecânico que trabalha naquela máquina do tatuzão. Por aqui ninguém conhece, mas quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, sabe o que eu estou falando? É aquela máquina que escava os túneis por onde o metrô passa. Então, é uma máquina que não existe aqui no Brasil, é uma máquina que vem de fora, né, da Alemanha, enfim, vem de outros países, e o manual dela é todo em inglês. Então, o que ele conseguiu aprender a mexer naquela máquina. Então, é assim, é uma profissão que realmente por aqui não tem, no Brasil não tem. Tá entendendo? É uma profissão que, enfim, foi Deus que mandou para ele. E, graças a Deus, quando ele está trabalhando para lá, ele consegue, né, ele tem um salário muito bom. E aí, assim, foi assim que surgiu, né, que ele foi trabalhar, ele passou 1 ano e 9 meses fora, aí a gente conseguiu juntar esse dinheiro e a gente construiu a piscina, montou o espaço, né, e estamos lá enfrentando. Não tá terminado ainda, é um espaço ainda novo, tem muita coisa por fazer, a gente está trabalhando para isso. Inclusive ele foi trabalhar agora, já chamaram ele para Fortaleza, ele está para Fortaleza, está trabalhando lá, e com fé em Deus aqui até o final do ano vai dar tudo certo, ele vai trabalhar, a gente vai terminar de concluir do jeitinho que a gente quer, enfim, até mesmo como eu já falei, os nossos recursos são poucos, a gente, né, trabalha só para se manter mesmo, para sobreviver. Tô de boca aberta agora. Traduzir um mapa todinho. Um manual enorme. E o mais interessante é que ele trabalha com pessoas de outro país. Então, são pessoas que não falam português e ele entende o que a pessoa está dizendo. Ele se tornou fluente em outra língua. Fluente, sem saber nem o português. Né? Também estou achando muito inteligente. Então, gente, ó, meu marido, ele faz tudo. Eu não tô fazendo propaganda dele, não, tá? Eu queria tudo. Não, tomar. Você era casado. Meu filho Luiz. Eu vou tomar. Não, vão querer tomar. Ele entendeu a Ele quer tomar. Eu tô falando, mas ele é meu tudão, né, Nádia? Então, gente, olha, meu marido é muito multifunções, tá? Então, não estou fazendo propaganda, eu estou apenas falando as habilidades. Então, ele faz tudo. Ele é metalúrgico, ele é pedreiro, ele é marceneiro, ele faz minhas peças de decorações, tanto de ferro quanto de madeira também. Tem umas mesas espelhadas muito bonitas que eu tenho lá na minha casa, decoração, que foi ele que fez. Tem muitas peças que ele fez. Então, assim, ele é muito inteligente. Ele faz tudo. Então, a gente sempre teve essa facilidade, graças a Deus, de quando for construir uma coisa, a gente só compra os materiais e ele vai lá e constrói. Né? Deu certinho, dois faz tudo, né?
Dois maridos de aluguel. Nájila, e como você é uma pessoa desenrolada, com quantos empregos você já trabalhou? Ih, minha filha. Ó, vamos lá. Deixa eu ver se cabe aqui no meu dedo. Tem o nosso. Vamos lá. Vendedora, autônoma, telemarketing. Para quem não sabe, já trabalhei em telemarketing. Já trabalhava numa empresa terceirizada do Banco Santander. Né? Eu trabalhava fazendo empréstimos e conversando com pessoas que tinham renda de 100 mil reais, tá? Nossa. Então, assim, quando eu cheguei lá para trabalhar lá, eu até sofria muito bullying, tá, gente? Que eu falava piauiês, né? Eu tinha o meu sotaque, então eu sofria muito, sabe? Porque quando você vai falar com uma pessoa que ganha 100 mil reais, automaticamente você tem que... Gratidão. Priscila, você aqui. Isso aqui era complicado, não? Não, tá. Então, assim, você tem que demonstrar firmeza no que você fala, né? Você vai falar com a pessoa de que ganha 100 mil reais, esse treino todinho. A pessoa assim, aquela pessoa vai me engolir. Mas, assim, eu já trabalhei com telemarketing, como eu tô falando. Era ativo, né? Eu fazia empréstimos do Banco Santander e ganhei muito dinheiro nessa época, graças a Deus. Só vivia no shopping. Tudo que eu não consegui viver no Rio de Janeiro, eu queria viver em São Paulo. Então eu ia pro shopping, eu ia pro restaurante, eu gostava de gastar, comprar roupa. Eu gosto de gastar, eu trabalho para gastar. E assim. Fui vendedora. Já trabalhei como garçonete, já trabalhei como recepcionista, já trabalhei em casa de família, já trabalhei como decoradora, trabalho como decoradora, né, na verdade. Trabalho como confeiteira, tá? Já trabalhei como carteira, entregando cartas. Já trabalhei fazendo crochê, acho que eu já até falei, né? Crochê, bordados, enfim, já fiz até coxa de cama, de costureira, verdade, costureira. Enfim, tá bom, já chega, eu não sei mais não. Isso aí eu falei que ela não sabia. Você já viu aquele meme que a mulher tá assim mexendo no celular, assim, ó, que ela fica assim, ó. Né? Eu tô risando. Às vezes eu tô aqui mexendo no meu celular e tem uma coisa engraçada, aí eu faço assim, ó. Aí a Cídia lá na cozinha, a Cídia já fica morrendo de rir, né? Então, né, Nájila? Qual que você acha que é a parte mais gratificante na sua área de trabalho? Então, Nathan, tem várias, né? É muito gratificante eu receber o pagamento quando eu... Melhor parte. Mas, assim, é muito gratificante. Vou dar um exemplo. Eu já até falei isso uma vez, que eu fui convidada aqui para o Colégio do Estado, que a gente, né, como se fosse uma palestra dos alunos, e eu falei que é muito gratificante quando você chega para fazer um aniversário de uma criança, né, que a vida dela é aquele aniversário, ela espera o ano todo por aquele aniversário, quando você chega, meu bolo, a minha decoração, aqueles pulos, sabe, aquela alegria. E outra coisa também, assim, de eu ter feito e fazer parte, né, de muitos momentos de muita gente, né, da vida de muita gente, em casamentos, em aniversários, casamentos de pessoas idosas, né, porque, para quem não sabe, as pessoas idosas, elas gostam muito de comemorar a vida, viu? E esses dias eu fui para um aniversário, fiz o aniversário de uma senhora, que ela já tinha 90, eu nem lembro mais, mas era nem idosa já, e ela tava lá, minha filha, super alegre, sabe? Se divertiu bastante, gosta muito da festa. Então, assim, a gente poder proporcionar. E poder proporcionar, além de proporcionar uma festa, que festa você pode proporcionar, né, para qualquer pessoa, qualquer empresa pode, mas o meu diferencial, como eu costumo falar, é o seguinte: eu proporciono festas para pessoas, tipo assim, que moram longe, que moram no interior, que jamais poderiam vir trazer sua família, seus amigos para um espaço de evento, uma cidade, enfim. Então, eu levo
até a pessoa, o sonho dela de ter uma festa. Então eu vou lá, independente do local, independente do lugar, né? Independente do caminho que eu tenho que atravessar. Muitas das vezes eu não tenho nenhum lucro, porque eu quebro uma peça do carro, eu estrago um pneu, mas eu vou lá. Eu faço aniversário, eu entrego a festa da pessoa, às vezes eu até cobro barato, né? Porque a gente tem essa dificuldade muitas das vezes de não saber cobrar, até mesmo porque a gente mora em um lugar, né, que a gente tem pessoas que não são de alta renda, né? Então a gente tem que trabalhar de acordo com o nosso lugar, né? O valor. E eu proporciono isso, né? Em lugares que jamais alguém poderia imaginar de ter um aniversário, ter uma decoração. Muita gente quando é interessante isso, gente. Olha, muita gente que vem de fora, né? De Pedro II, enfim, que vai para um aniversário no interior, que quando chega e diz assim, nossa, quem fez essa decoração? Quem fez esse bolo? Nossa, eu jamais imaginaria que eu ia ser convidada para um aniversário aqui e ter essa coisa linda aqui. Então, assim, isso é muito gratificante. Para mim é muito, sabe, é melhor do que eu receber o pagamento, é melhor do que, entendeu? É muito bom. Então você trabalha realizando sonhos. Realizando sonhos e realizando o meu sonho, que eu também adoro, viu, gente? E assim, gente, uma coisa muito importante que eu quero deixar falado aqui, né? Quero deixar explicado. Eu gosto tanto do que eu faço, do meu trabalho, que todo mundo sabe que é a minha vida corrida, né? A correria que é porque eu não faço uma decoração, eu não faço só o bolo, eu faço os dois. Então, é muito fácil você ser uma confeiteira e pegar tantos bolos para fazer no dia. E eu não, eu pego o bolo, eu pego a decoração, muitas das vezes 2 decorações, 2 bolos, 3 decorações, 3 bolos. E muitas das vezes eu vou muito cansada, mas eu vou feliz, sorrindo, sabe? Tentando não passar, muitas das vezes não passar o meu cansaço, né? A minha exaustão que eu estou para a pessoa. E eu ainda participo da festa, né? Eu gosto de ficar, porque, por exemplo, vou fazer um aniversário no interior, para mim não ficar dando muitas viagens, eu fico lá na festa, eu participo, eu ajudo a cortar o bolo, né? Eu ajudo em alguma coisa que a pessoa precisar, né? Servir alguma coisa, alguma comida, enfim. Eu gosto muito disso, eu me sinto realizada em poder proporcionar isso, né? E Nájila, nos conte os perrengues que você já passou na sua profissão. Alguns deles, né? Alguns, né, minha gente? Porque se eu for falar tudo, minha vida é um perrengue, né? Minha vida é um perrengue atrás do outro. Eu saio de casa, quando eu volto, tem 1000 perrengues pra me resolver. Esse dia o fogo da minha casa caiu. Quando eu cheguei, o fogo da casa tinha caído. Quando eu cheguei, o bujão tinha secado. E depois eu saí no carro e taquei o carro no toco. E o de hoje? E o de hoje... Deixa em off. Tá, mas assim, os maiores perrengues, um dos maiores perrengues que eu já passei foi de fazer uma decoração lá no interior de Piripiri, né? E subir uma ladeira. Quando eu chego lá no final da ladeira, o carro quer voltar. Então foi um risco de vida muito grande que eu corri. Já atravessei rio com bolo na cabeça, né? Já fui bater no Ceará, enganada. Eu era para mim fazer uma decoração bem aqui, minha gente, do lado de Pedro II. Eu fui lá no caminho do Ceará, fui quase lá no extremo, na divisa, lá na extrema do Ceará, perdida. Me perdo direto, vou para um lugar sem saber qual é o nome da pessoa, enfim. São tantos perrengues que acontecem na minha vida que se eu for falar aqui, né, vai ficar muito grande. E Nájila, você trabalha só ou tem uma equipe? Como é que é? Eu tenho as pessoas que trabalham comigo, né? Tem a Cídia, no momento ela está trabalhando comigo, ela já vai fazer 2 anos que ela está trabalhando comigo. Tenho agora uma pessoa que trabalha comigo lá na chácara também, né? Que é o rapaz que cuida lá. E tem a outra pessoa que trabalha comigo também, indo para os eventos, porque a Cídia também vai, só que a Cídia, ela já me ajuda em outras funções. Aí, como para não ficar muito pesado para ela, então eu arrumei mais outra pessoa agora para trabalhar, para ir para os lugares comigo, fazer decoração comigo, enfim, me ajudar nessa parte. E é muito bom, sabe? Eu e as meninas, a gente sorri, a gente passa, né, todo momento que eu tô com elas é sorrindo, né? Nem às vezes eu tô cheia de problema, eu tô cheia de coisa para resolver, 1000 coisas na cabeça, porque, né, eu tenho muita informação para me resolver, mas eu tô lá sorrindo com elas, né? A gente brinca muito, a gente passa o dia inteiro sorrindo, né?
que não me deixam mentir, né? As meninas, a gente se diverte muito. É trabalhando e se divertindo. Uhum. Com certeza. Bom, gente, né? Agora para finalizar, chegou a parte do fuxico é verdade, né? E a gente queria saber se é fuxico ou é verdade que você vai embora de Milton Brandão para morar em Pedro II. Então, pois é, gente. Não vou. Ela fez um drama porque não vou. Não vou, né? Assim, sim, eu tô atendendo muito em Pedro II, né? Agora, depois que... Porque a rede social ajuda muito, né? Muitas pessoas de Pedro II que começaram a me seguir, e eu faço muito trabalho para Pedro II, né? Dificilmente tem um final de semana que eu não atendo em Pedro II, né? Naquelas chácaras ali aos redores, em Pedro II mesmo. Então, eu tô ganhando muito conhecimento lá em Pedro II, mas não pretendo morar em Pedro II. A minha vida é aqui em Milton Brandão mesmo, meu povo é daqui, minha raiz é aqui. Já viajei para fora, mas eu pretendo mesmo trabalhar aqui mesmo em Milton Brandão. Claro que eu quero atender, eu vou atender aonde você me chamar, minha filha. Se me chamar para vir para Teresina, eu vou. Se me chamar para Piripiri, eu vou, como eu já fui para Piripiri, né? Já fui atender em Piripiri, município de lá. Pedro II, na região aqui do Juazeiro, já fiz decorações por aqui tudo, tá? Ceará. Fui no Ceará sim, fui pro Ceará fazer casamento lá, enfim. Já fui sim. Interessante. Uhum. Então, né, eu queria agradecer você ter a disponibilidade de ter vindo a essa entrevista, dizer que a gente riu bastante, adoramos sua presença aqui. Então, Natan, eu que agradeço, tá, por vocês terem me chamado. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Apoio demais, tá, esse trabalho de vocês aqui. Eu gostei, achei topíssimo quando eu vi a página lá, né, que vocês estavam começando a fazer o podcast. E é bem interessante, gente. Quem for convidado, vem, porque é bom a gente sorrir, a gente, né, descontrai, sai um pouquinho da rotina e se diverte, né? Muito bom, eu gostei muito, viu, gente? Muito obrigada por ter me chamado. Eu que agradeço. Adorei sua presença, vi bastante. Então, no episódio de hoje é isso. E Tchau!